abra teu coração, né? Continue na fiação, que eu creio que Deus ele vai continuar falando com você. Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz, Senhor. Amém. Livro de Josué, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, do 1 até o 5. Quantos acharam? Diz amém? Amém. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Quem acredita diz amém. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A queda das muralhas de Jericó aconteceu mais ou menos 3.000 anos e 500 anos atrás. A lei que predominava na época é uma lei diferente nos dias de hoje. Os muros de Jericó, ou seja, a cidade de Jericó era uma cidade muito extensa, uma cidade muito grande. Como já foi falado aqui, os muros de Jericó tinham aproximadamente 9 metros de altura, por 6 metros de espessura. E quem habitava em Jericó? Eram os cananeus. E os cananeus acreditavam que o Deus de Israel, ele era o Deus da fertilidade. Por quê? Porque Deus separou o Rio Jordão para o povo de Israel passar. Os cananeus achavam que o Deus de Israel era o Deus da guerra. Por quê? Porque destruiu os 2 maiores reis poderosos da terra, Seom e Og. Eles não acreditavam que o Deus de Israel era o Deus todo-poderoso. Os cananeus, eles achavam que eles eram protegidos pelos deuses cananeus. O povo de Israel está perto de Jericó. E o coração dos moradores de Jericó e do rei, a palavra de Deus ensina que o coração deles estavam temerosos. Eles estavam temendo pela presença do povo de Israel. Entanto que no começo do capítulo 6, do versículo 1, vai dizer que a porta, os portões de Jericó estavam rigorosamente fechadas. Ninguém entrava e ninguém saía. E eu comecei a perguntar para mim por quê? Porque o coração do povo já tinha desfalecido. O coração do rei já estava temeroso. Os moradores de Jericó estavam com medo da presença de Israel. Por isso que eles fechavam as portas rigorosamente. Aí ninguém entrava e ninguém saía. Aí eu comecei a meditar. Israel tinha partido do Egito, tinha andado pelo deserto, já tinha passado
Jordão. Agora faltava passar somente por Jericó para tomar posse da promessa de Deus, que era a terra prometida. Faltava só isso. Aleluia, Deus! Agora os cananeus trancam as portas. Como que estavam querendo dizer? Eu quero ver eles passar por aqui. Passar pelos muros eles não conseguem. E pelos portões também não conseguem, porque nós vamos trancar. Eu quero ver eles entrar por aqui, passar por aqui e tomar posse da bênção e da terra prometida. É isso que Jericó estava querendo dizer. Eu quero ver eles passar por aqui, eu quero ver eles entrar por aqui e tomar posse daquilo que Deus tinha dado nas suas mãos. Aí Deus colocou uma palavra no meu coração dizendo que quem tem a chave na mão é Deus. E quando Deus ele promete que vai dar alguma coisa para alguém, o homem pode até tentar fechar, ele pode até fechar, mas o nosso Deus ele tem a chave para abrir a porta que o homem fechou. Diz aquele que tem a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém abre. Eu falei que abre e ninguém fecha. Deus já tinha abrido as portas para o povo de Israel. Como? Deus já tinha dado a terra. A terra não era mais dos cananeus, a terra era do povo de Israel. E agora os cananeus trancam a porta para que eles impedindo eles de passar. Aí Deus colocou no meu coração: se trancarem a porta para tentar impedir você de entrar e passar e tomar posse da bênção, Deus vai fazer que os muros caiam com o portão e tudo, mas que você vai passar e vai tomar posse daquilo que Deus te deu, você vai. Quando o povo de Israel está perante a terra de Jericó, a cidade de Jericó, Josué, o povo está maquinando como que nós vamos passar por essa cidade e tomar posse da terra que Deus deu para nós. E eles começam a meditar, começam a pensar. Pular não consegue. Não tem arma para destruir os muros. O portão é grande, é forte, está trancada. Ninguém está saindo e nós não podemos entrar. Quando o povo de Israel está pensando, e quando Deus olha lá do céu e percebe que o povo não tem nada mais para fazer, que acabou a esperança do povo, que o povo perdeu o ânimo e não tinha mais como entrar, Deus então vem com a palavra e fala no ouvido de Josué dizendo: Josué, eu já tenho entregado a Jericó, eu já tenho entregado o rei, e eu já tenho entregado nas tuas mãos os homens valorosos dessa terra. Você já percebeu? Sempre quando nós estamos numa situação que nós não sabemos mais o que fazer, Deus sempre vem com a palavra de ânimo para dizer: olha, não tema a cabeça, não esquente a cabeça. Eu já entreguei Jericó, eu já entreguei o rei, já entreguei os homens valorosos na tua mão. É assim que o povo de Deus estava. Não sabia mais o que fazer. Então Deus fala com Josué essa palavra. E eu comecei a meditar. Então eu aprendi. Por que Deus está dizendo isso para Josué? Deus está dizendo: Josué, eu já entreguei Jericó na tua mão. Eu já entreguei o rei na tua mão. Eu já entreguei os homens valorosos nas tuas mãos. Em outras palavras, Deus está dizendo para Josué: Josué, confia em mim. Deus está encorajando Josué a confiar nele, porque a vitória já estava ganha, a vitória já era certa. Jericó já estava na mão de Josué, os reis já estavam na mão de Josué, os homens valorosos já estavam na mão de Josué. Então quando Deus está dizendo isso para Josué, Deus está dizendo: Josué, a vitória já é certa, o inimigo já está derrotado, somente confia em mim e você vai passar por essa cidade e vai conseguir obter a vitória que eu te dei. É isso que Deus está dizendo. Quando você estuda a palavra de Deus, você sempre vê Deus encorajando as pessoas a confiarem nele. Quando você estuda a palavra de Deus,
Você vê sempre Deus encorajando as pessoas a confiar nele, porque tem um propósito para que essa pessoa passe a confiar no Senhor. O propósito de Deus encorajar Josué a confiar nele era: Josué, você vai passar. Josué, você vai entrar. Josué, você vai tomar posse da promessa que eu te fiz. Existem 4 maneiras porque Deus ele encoraja alguém a confiar nele. A primeira está no Salmo 37, versículo 5. Quando a palavra do Senhor Deus nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A razão porque Deus encoraja aqui no Salmo 37 alguém confiar nele é porque tudo ele vai fazer. Ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor é você entregar a sua vida, é você entregar o seu casamento, é você entregar o seu namoro, é você entregar na mão de Deus o seu noivado, é você entregar na mão de Deus a sua família, é você entregar na mão de Deus o seu ministério, é você entregar na mão de Deus aquele que ainda não acredita, que não aceitou Jesus, é você entregar tudo que é seu, é você entregar o seu salário na mão de Deus, é você entregar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que pertence à sua vida, é entregar na mão de Deus. Aí Deus fala: depois que você entregar na minha mão a tua vida, o teu casamento, o teu noivado, o teu ministério, o teu trabalho, o teu salário, quando você entregar tudo isso na mão de Deus, aí Deus fala: agora confie em mim, porque tudo eu vou fazer. Aleluia! Se o teu casamento está uma crise, entrega na mão de Deus, e tudo ele vai fazer restaurar. Se a tua casa está na crise, Deus está dizendo: entrega a tua casa ao caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele vai fazer no teu lar. Se você está passando por necessidade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você já entregou, então basta confiar nele, porque ele vai suprir a tua necessidade. Se o teu ministério não está fluindo, não está crescendo, não está se frutificando, você já entregou na mão de Deus, agora confia nele, que Deus vai levantar você na terra, o teu nome vai ser soprado, todos vão saber que Deus é na tua vida. Aleluia. A segunda coisa, porque Deus encoraja alguém a confiar, está no Salmo 121, no versículo 1. Quando Deus ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Deus, ele sempre tem um propósito quando ele encoraja alguém a confiar nele. E o propósito que eu vejo de Deus encorajar alguém a confiar nele no Salmo 121 é que uma pessoa que confia em Deus, ele vai ser como o monte de Sião. Sabe quem que é o monte de Sião? Era a fortaleza de Jerusalém. Jerusalém nunca era abalada, porque tinha a fortaleza no monte de Sião. O monte de Sião não era abalada pelos ventos, o monte de Sião não era abalada pelas tempestades, ele sempre permanecia firme para sempre. Aí Deus encoraja alguém a confiar nele, porque ele será como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Por que que Deus está encorajando aqui? Deus está dizendo que aquele que confia nele, ele não vai se abalar, mas vai permanecer para sempre. Não vai se abalar com as más notícias, não vai se abalar com aquilo que aconteceu de vir na sua casa, na família. Ele não vai se abalar, mas vai permanecer para sempre. A tempestade pode se levantar, a calúnia pode se levantar, a fofoca pode se levantar, pode detonar você nas redes sociais, na internet, mas aquele que confia em Deus, ele não vai se abalar com isso, mas vai permanecer para sempre na presença do Senhor. A terceira causa porque Deus encoraja alguém a confiar está em Jeremias, no capítulo 17. Ali existem 2 tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquele que confia na sua própria carne, e a segunda pessoa é aquele que confia no Senhor. No capítulo 17, no versículo 5 e 6, a palavra de Deus vai ensinar que Deus, usando o profeta Jeremias, ele diz: maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço forte, cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto
morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e numa terra inabitável. Aqueles que confiam no homem, que confiam na sua própria carne e que se aparta o coração do Senhor, ele é como um arbusto plantado no deserto, não vê quando vem o bem. Ele mora nos lugares secos do deserto, na terra salgada e uma terra inabitável, ou seja, aonde não habita ninguém. É uma terra salgada, vai morar num lugar seco no deserto. É isso que acontece com as pessoas que confiam no homem e faz da sua carne o seu braço e cujo seu coração se aparta de Deus. Mas eu louvo a Deus que no capítulo 17 e no versículo 7 em diante, Deus ele encoraja as pessoas a confiar nele. Sabe por quê? Porque está escrito: bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, cujas suas raízes descem para o ribeiro. Aleluia! Ele não receia quando vem o calor, mas as suas folhas continuam verdes, e no ano da sequidão ele não se fadiga, mas continua dando fruto. Louvado e engrandecido seja Deus. Sabe o que significa? Quando vem o calor ele não receia, e o ano da sequidão são anos de dificuldade, são anos de tribulação, são anos de adversidade, mas ele não vai recear quando vem o calor. As suas folhas vai continuar ficando verde, e no ano da sequidão ele não vai se fadigar e não vai deixar de dar fruto. Todo mundo que está aqui um dia vai passar pelo ano da sequidão. Se você não passou ainda o ano da sequidão, pode se preparar que você vai passar o ano da sequidão. Sabia disso? Ninguém que está na presença de Deus está ausente de passar o ano da sequidão. Mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Se você confia no Senhor, bem-aventurado é você. Você vai ser como a árvore plantada, mesmo que venha o ano da sequidão, você não vai ficar fadigado, mas também não vai deixar de dar fruto na presença de Deus. Aleluia! Deus está encorajando a Josué a confiar nele. O inimigo já está na tua mão, o inimigo já está derrotado. Só basta você confiar no Senhor. Se você for olhar para o mundão, você vai perceber que os macumbeiros acreditam na sua identidade, que aqueles que adoram imagem, eles confiam na sua imagem que está pendurada na parede. Se você for olhar o Salmo 20 no versículo 7, está escrito: muitos confiam em cavalos e nos seus carros, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Aleluia! Eles confiam nas suas entidades, eles confiam nos seus ídolos, mas nós que estamos aqui confiamos que para a muralha cair por terra, nós fazemos em nome, missão é no nome daquele que criou os céus e a terra. Somente assim para poder as muralhas cair por terra. Quem confia no Senhor, quem faz menção do nome dele aqui, então pode se preparar, a vitória já está na tua mão. Somente confia em Deus. Só confia em Deus. Agora que Deus encoraja Josué, Deus ele vai dar uma estratégia para que Josué dê ao povo a orientação para que os muros caiam por terra. E essa orientação que Deus deu para Josué, Deus falou tremendamente no meu coração nessa estratégia. A primeira coisa que eu quero dizer aqui: quando você estiver encurralado, quando você estiver em uma situação que você não sabe mais o que fazer, Deus ele vai te dar uma estratégia, uma porta de escape para você passar e você sair dessa situação. Quem acredita? Aleluia. Deixa eu ministrar o que Deus colocou. Quando Deus ele dá estratégia para Josué, Deus ele fala três coisas aqui. Ele fala: Josué, você pega os homens de guerra e faça com que eles odeiem a cidade 6 vezes. Pega 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro e também leva a arca da aliança. 3 coisas Deus deu para Josué. Josué, pega os homens valentes de guerra, pega 7 sacerdotes
por dia e faça isso durante 6 dias. Deus me deu uma revelação dentro da sua palavra. Deus mandou homens valentes de guerra, sacerdote e a arca da aliança. Cada elemento desse representa alguma coisa em nossa vida. Os homens de guerra representavam a coragem, porque nenhum homem ia para a batalha e engrenava no exército sem ser homem de coragem. Só homem de coragem entrava no exército para batalhar. Então, quando Deus está dizendo aqui para Josué: Josué, pega os homens de guerra e vai na frente. Homem de guerra está representando aqui a coragem, porque quando o povo olhava para os homens de guerra, eles viam que eram homens corajosos, não eram homens frouxos, eram homens que tinham coragem para batalhar. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que temos que ter coragem para poder rodear essa muralha, para que ela possa cair por terra. É coragem. E se você for olhar na Bíblia, Deus ele sempre encoraja as pessoas que estão frouxas. Deus sempre encoraja as pessoas que estão temerosas, que estão com medo. E quando Deus encoraja, é porque Deus quer fazer alguma coisa em suas vidas. Os homens de guerra representam a coragem que tem que haver na nossa vida para que os muros caiam por terra. No capítulo 41, no versículo 10, Deus está encorajando os filhos de Israel, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudarei, te fortalecerei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Deus está dizendo para Israel: tenha coragem, porque eu vou te ajudar. Tenha coragem, porque eu vou te fortalecer. Tenha coragem, porque eu vou te sustentar. Aqui os homens de guerra representam a coragem que temos que ter na nossa vida. Aleluia! Se você tiver coragem, Deus ele vai te ajudar. Quando ninguém te ajudar, Deus ele vai te ajudar. Quando você estiver fraco, Deus vai te fortalecer. Quando você não tiver aonde se sustentar, Deus com a sua destra fiel vai te sustentar para você obter a vitória que você precisa na tua casa, na tua família e no teu ministério. Os homens de guerra representam a coragem. E o que mais Deus pede é para nós ter coragem. Quando Deus está dizendo não temas, é porque Deus está dizendo não tenha medo, tenha coragem. No capítulo 43 e no versículo 1 e 2, Deus diz para Israel: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque Deus está encorajando aqui a Jacó. Porque Deus está dizendo não temas. Porque Ele está dizendo tenha coragem, Jacó, porque eu te formei, eu te criei. Tenha coragem, porque eu te remi. A palavra remir significa resgatar. Então Deus está dizendo não tenha medo, Jacó, porque eu te resgatei. Não tenha medo, Jacó, aleluia, porque eu chamei você pelo teu nome. Não tenha medo, Jacó, porque tu és meu. Deus está dizendo aqui, os homens de guerra representam a coragem, e é o que Deus quer ver na tua vida, coragem. Se você está com medo, hoje Deus está dizendo não tenha medo, porque foi eu que te resgatei do mundo da prostituição, eu que te resgatei do mundo do tráfico, foi eu que te resgatei de uma vida leviana que você levava, e eu também chamei você pelo teu nome. Não foi pastor que te chamou pelo teu nome, não foi presidente que te chamou pelo teu nome, não foi o teu pai que te chamou pelo teu nome, não foi o teu esposo que te chamou pelo teu nome. Quem chamou você pelo seu nome foi Deus. Então Deus está dizendo tenha coragem, porque a muralha vai cair por terra. Ô glória! Deus pede para que os sacerdotes levem 7 buchinas de carneiro. O sacerdote representa a santidade, porque o sacerdote foi consagrado e separado por Deus para oferecer o incenso no altar
oferecer o incenso no altar do incenso, não poderia ser rei, nem profeta. Somente os sacerdotes separados por Deus é que tinha a legalidade de oferecer o incenso no altar do incenso. Então, quando o povo olhava para sacerdote, via a santidade de Deus. O sacerdote aqui representa a santidade, e é isso que não deve faltar na nossa vida. Se nós quisermos que as muralhas caiam por terra, a santidade não pode faltar. O sacerdote aqui representa a santidade que tem que ter na minha vida. E a palavra de Deus nos ensina que a santidade é da vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4 está escrito: pois que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e que cada um de vós saiba possuir o vosso corpo na santificação. A santidade é vontade de Deus, e a santidade, ela abrange a triunidade humana. Ou seja, Deus ele pede que santifiquemos corpo, que santifiquemos alma e que santifiquemos o espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a palavra do Senhor Deus ensina: e que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, na vossa alma e no vosso espírito. Aleluia! A santidade é a vontade de Deus. A Bíblia diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14 está escrito: segui a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por que que Deus está mandando o sacerdote? Porque o sacerdote representa a santidade. Ninguém vai obter vitória sem antes se santificar na presença de Deus. Ninguém vai ver o muro caindo por terra sem antes se santificar na presença de Deus. A santificação é prioridade na vida do crente. A santificação tem que andar lado a lado na vida do cristão. Sem a santificação, você não pode ver o reino de Deus. A santificação, ela é da vontade de Deus. A santificação não é um mandamento terreno, mas a santificação é um mandamento celestial. A santificação não é um mandamento natural. A santificação é um mandamento espiritual. A santificação, ela não vem da terra. A santificação é mandamento do céu. E quem se santifica, Deus faz maravilhas na vida daquele que se santifica na presença do Senhor. Depois de coragem, santidade, vem a arca da aliança para encerrar. A arca da aliança, como todo mundo sabe de cor e salteado, representava a presença de Deus na terra. Quando o povo via a arca da aliança, o povo tremia de medo. As outras nações tremiam de medo, porque sabia que o Deus de Israel estava no meio do seu povo. A presença de Deus, ela é indispensável em nossa vida. Primeiro coragem, homem de guerra. Depois santidade, sacerdote. E agora depois a presença de Deus, a arca da aliança. A presença do Senhor era tão extraordinária e tão importante na vida dos homens de Deus, que Deus pede para que Josué leve a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus junto com o povo. Sem a presença de Deus as muralhas não caem. Sem a presença de Deus o mar vermelho não se abre. Sem a presença de Deus o rio Jordão não se divide. Sem a presença de Deus Jericó não cai por terra. Mas com a presença de Deus não tem mar vermelho que fique fechado. Sem a presença de Deus não tem o rio Jordão que permaneça. Com a presença de Deus não tem muralhas que caia por terra para dar vitória para quem esqueceu. A presença de Deus era tão importante na vida dos servos do Senhor, que no capítulo 33 de Êxodo, a Bíblia vai ensinar que Deus manda que Moisés, ele se levante com o povo e vá para a terra que Deus tinha dado como juramento. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, porque esse povo aí é de coração obstinado.
Então ele fala assim: Moisés, eu vou mandar um anjo para poder ir com vocês. Moisés não aceitou. A Bíblia diz que Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não estiver conosco, eu não vou subir daqui para lá. A presença de Deus era tão importante na vida de Moisés que ele rejeitou a presença do anjo, mas queria a presença de Deus. A presença de Deus era tão respeitosa que quando Davi pega contra Deus, e no capítulo 51 de Salmo, quando ele faz a sua oração de arrependimento, no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração reto, e incline em um espírito inabalável. Não me lanças fora da tua presença, e nem tira de mim o teu Espírito Santo. A presença de Deus era tão importante que Davi pede para Deus não lançar ele fora da sua presença. A presença de Deus é tão importante que no Salmo 105, versículo 4, o salmista escreve: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face perpetuamente. A presença de Deus tem que estar em nossa vida. Você quer cantar com unção, traz a presença de Deus. Você quer louvar com unção, traz a presença de Deus. Você quer triunfar na vida, traz a presença de Deus. Você quer ganhar alma para Jesus, traz a presença de Deus. Você quer ter vitória, traz a presença de Deus. Você quer que as muralhas caiam por terra, traz a arca da aliança, que é a presença de Deus na tua vida. Tem que ter coragem, tem que ter santidade, e a presença de Deus ela é indispensável para nós obtermos a vitória. O muro não vai ficar para sempre levantado na sua frente, porque a presença daquele que criou os céus e a terra está com você. Quem tem a presença de Deus aí? Quem tem? Quem tem a presença de Deus se coloca de pé, que a hora já deu. Lá pra cá, lá pra subir, que andarápia. Quem tem a presença de Deus? Quem tem? Quem tem? Quem tem a presença de Deus? Levanta a sua mão. Aleluia. Tem alguém para louvar aqui? Tem alguém? Tem alguém para louvar o nome de Jesus? Aleluia. Tem alguém no seu meio para louvar? Aleluia. Louvado seja Deus. Pergunta para ele que está do seu lado aí: você está com coragem? Você está se santificando? Está buscando a presença de Deus? Não, você deve deitar, você deve. Outro hino. Ô glória! Pode preparar para louvar já. Logo na sequência você solta o louvor. Levante a sua mão assim para o céu. Ou seja, pega na mão do teu irmão que está do teu lado aí. Pega na mão do teu irmão com vontade. Aleluia. Fala para ele: as muralhas vai cair. Ou seja, a muralha já caiu. Fala assim: Deus já entregou Jericó nas minhas mãos. Já entregou o rei nas minhas mãos. Já entregou os homens valorosos nas minhas mãos. Agora eu só preciso ter coragem. Só preciso me santificar e ter a presença de Deus na minha vida. Quando eu acabar de orar, você solta: Deus amado e eterno. Vamos orar. Fecha os olhos e ora a Deus. Glorifica. Glorifica o nome de Jesus. Pai amado, Deus eterno. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. A vitória, meu Deus, o Senhor já entregou na mão dos teus servos que estão aqui. A muralha já caiu por terra. O rei já está entregue na mão dele. Os reis já estão entregues na mão dela. Os homens valorosos já estão entregues na mão dele, na mão dela. Agora ajuda ele a ter coragem, a se santificar e a ter a tua presença em suas vidas. Pode soltar. Há alguns anos nós ouvimos falar que Jesus é o quarto homem da fornalha. Eu aprendo que se Sadraque, Mesaque e Abednego entrasse na fornalha antes de Jesus, eles seriam automaticamente lambidos pelo fogo. Quando Sadraque, Mesaque, Continua dando glória. Fica com os olhos fechados. Fica com os olhos fechados. Não deixa de dar glória a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor.
uma palavra para você, Jesus, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes? Dá um glória.